Questão 4. Uma organização decidiu implementar um novo sistema de avaliação de desempenho para melhorar o alinhamento entre os objetivos individuais e os objetivos estratégicos da empresa. Durante a discussão, a equipe de RH apresentou diferentes métodos de avaliação de desempenho que poderiam ser utilizados. Com base nos diferentes métodos de avaliação de desempenho, assinale a opção que associa corretamente o método à sua descrição. É outra coisa que a FGV tem feito, tá vendo aí que a questão é de 2025, que a FGV tem feito é colocar a definição das avaliações de desempenho para permitir que você diga se saiba ou não, né, a definição. Então ele não citou nenhuma avaliação, ele só trouxe um texto e falou: marca aí para mim qual é a definição correta da avaliação de desempenho que ele vai dizer na alternativa. Então vamos tocar o barco. Letra A. O método de escalas gráficas avalia o desempenho com base em comportamentos extremos do colaborador, observados durante a execução do trabalho. Letra A, falso. Letra A é incidentes críticos. Incidentes críticos é aquele da curva normal. Lembra que geralmente eu desenho uma curva normal? Qual que é o objetivo de incidentes críticos? O avaliador, o gestor, observa e registra apenas o desempenho extremamente crítico positivo e extremamente crítico negativo do desempenho da pessoa avaliada. Ok? Ele observa e registra apenas o desempenho negativo e o desempenho extremamente positivo. Apenas os extremos. A média para ele não interessa. Joia? Então a alternativa A está errada. Escala gráfica é o formulário. Eu vou avançar aqui, se não tiver a definição dela, a gente conversa depois. Letra B. O método dos incidentes críticos foca na análise de desempenho por meio da utilização de uma escala numérica discreta, com base em critérios específicos. Está aí a resposta da alternativa escala gráfica. Então ele trocou a alternativa A com a alternativa B. A alternativa B, a definição é enxuta de escala gráfica. Qual que é a definição de escala gráfica, então, professor? Com certeza, se você estiver acompanhando o material, deve estar mais ou menos assim. É um formulário de dupla entrada, no qual tem linhas e colunas. Sendo que as linhas, nós temos os fatores específicos de desempenho, de produtividade, assiduidade, organização, relação interpessoal, comunicação. E as colunas, a graduação, os graus, o quanto você tem de cada aspecto. Tipo, excelente, ótimo, bom, regular, péssimo, ou 1, 2, 3 e 4. Né? É uma tabela, é um gráfico, é uma matriz. Ok? Então ele trocou a alternativa A com a alternativa B aí, os nomes dos métodos de avaliação. Então A e B, falso. Letra C. O método de avaliação por objetivos envolve o estabelecimento conjunto de metas entre gestor e colaborador, com foco na mensuração de resultados alcançados. Está aí a alternativa correta, alternativa C, de concursados seremos. Que tipo de avaliação é essa aí, professor? É a PPO, Avaliação Participativa por Objetivos. Eu sempre falo, há muitos anos isso, né? Eu não sei se é desde 2012, eu acho, que eu comento sobre isso em sala. Pessoal, tomem cuidado com a avaliação participativa por objetivos. Por quê? Porque o primeiro P, ele some. Exatamente para não te dar a questão de bandeja. Porque se ele colocasse lá, ó, o método de avaliação participativa por objetivos envolve estabelecimento conjunto de metas. Pronto, já sabia acertar a questão. Por quê? Porque o participativo entende-se que o método é democrático e ocorre a participação do avaliador e do avaliado. Quando ele tira o P participativo, ele provoca aí um problema, né? Que você fica, pô, será que é? Será que não? Você fica meio nessa dúvida. Então a alternativa C, ele está falando do método democrático participativo chamado APPO. Avaliação participativa por objetivos. Também é um método moderno, como nós falamos aquela hora, ao fazer a questão da avaliação 360 graus. Então, alternativa C, alternativa correta de concursados seremos no dia 8 de fevereiro de 2026. Já vamos aí gastar no carnaval por conta, né, da Lego. Não é isso? Estou tomando uma aguinha aqui rapidinho. Vamos lá, D. O método de autoavaliação é conduzido pelo departamento de RH. Já está errado que a autoavaliação é você que realiza a sua própria avaliação de desempenho. Ok? De forma sincera, de forma madura e etc. E letra E, o método de avaliação 360 graus utiliza apenas o feedback de chefias imediatas, desconsiderando a opinião de colegas de mesmo nível hierárquico e subordinado. Errado, porque ela leva em consideração, sim, a opinião dos colegas, que são os pares, ou dos subordinados, caso haja, caso tenha, né? De certa forma. Mas não só esse, nós temos também a parte interessada, os stakeholders, os fornecedores, os clientes internos, clientes externos e a sua própria avaliação. Então a alternativa aí também está errada. Pessoal, eu tenho falado bastante com os alunos, inclusive acredito até com vocês que já foram meus alunos, ou até mesmo por aqui pelas nossas conversas no Instagram, no Telegram, ou aqui no canal do YouTube, ou no Hotmart, né?
a seguinte situação. Eu não invento nada, nada é aqui da minha cabeça. Tudo aqui é conceito da teoria. E aí você pega a questão de prova, como a gente pegou aqui, e só coloca a teoria. Colocou a teoria ali na questão de prova, né? Você consegue acertar a questão. E por que eu não estou escrevendo texto aqui? Como eu tenho feito, né, com o pessoal já há um certo tempo. Eu não tenho escrito texto aqui, como eu falei, e está meio repetitivo eu falando, vou parar de falar isso, para que você escreva o seu próprio conceito, porque nem sempre ele vai colocar aqui nas alternativas o conceito que está no texto. Ele vai colocar uma ideia, e muitas vezes uma palavra ou outra chave ali te ajuda a lembrar. Entende? Essa é a proposta. Né? Então, vamos tocar o barco, vamos que vamos. Sexta questão, tá aí. Ó. Após implementar um processo de treinamento, a administração de uma empresa deseja ter uma visão geral sobre seus impactos e resultados. Para tanto, faz uso do modelo avaliativo proposto por Kirkpatrick. Poxa, eu já dei a resposta, né? Falei agora há pouco do modelo, não me lembrei que tinha colocado essa questão, não deveria. Não tem problema, não, vamos fazer, vamos lá. Para tanto, faz uso do modelo avaliativo proposto por Kirkpatrick. Nome diferente, né? Capitão Kirkpatrick. Né? Um dos passos dessa avaliação busca-se saber como os colaboradores classificam o processo pelo qual passaram. Segundo o modelo, esse passo é uma avaliação de. Olha só, pessoal, ele está falando só de avaliação. Então, nós temos 4 métodos de avaliação. Avaliação de reação, que vai mensurar o nível de satisfação dos participantes. A avaliação de aprendizagem, que vai mostrar a aprendizagem dos participantes. A avaliação comportamental, mudança comportamental dos participantes. E a avaliação de resultados, que vai mostrar os benefícios adquiridos na produção, nas metas da organização. Ou seja, se o investimento teve retorno e teve impacto na produtividade. Qual é o tipo de avaliação que ele busca aqui? É um dos passos dessa avaliação buscar saber como os colaboradores classificam o processo. Como você classifica essa aula que a gente está tendo aqui? Boa, ou melhor, muito boa, ou melhor, excelente, muito boa, boa, regular ou péssima. Qual é o nível de satisfação de vocês? Como você avalia, né, a sua dedicação para esse concurso? Como você avalia a sua dedicação para o trabalho? Como você avalia a sua dedicação para a sua esposa, para o seu esposo, para a sua namorada, para o seu namorado, para o seu filho, para a sua filha? Bom, ruim ou mais ou menos? Então, se ele está perguntando como você avalia aquilo que participou, só pode ser avaliação de quê? De reação, que vai mostrar, né, a reação imediata, ou seja, o nível de satisfação dos participantes após o término da capacitação realizada. Então tá aí, avaliação de reação. Joia? Letra D de domingo, dia 8, iremos entrar a última vez em uma sala para prestar uma prova de. E aí, na última questão, para a gente ir lá para o nosso Café Delícia, dar uma pausa aqui, fazer um alongamento do bico de papagaio até a questão 9. Ao buscar um novo profissional para liderar a sua equipe de vendas, a empresa XYZ estudou minuciosamente o histórico dos candidatos ao cargo, visando a identificar aqueles que já possuíam características próprias para a liderança. Partindo do princípio de que essas habilidades não poderiam ser aprendidas, diante da situação apresentada, assinale a opção que apresenta a teoria de liderança que fundamentou a decisão da empresa XYZ na escolha de seu novo funcionário. Teoria Y, contingencial, caminho meta, traço ou situacional. Pessoal, presta atenção aqui, ó. Ele fala aqui, ó, visando identificar aqueles que já possuíam características próprias. Quando ele fala características próprias, ele está falando características de personalidade. São características próprias. São as suas características próprias, as minhas características próprias. Ok? E aí ele ajuda mais ainda, caso você não tenha pegado aqui, partindo do princípio que essas habilidades, ou seja, essas características, não poderiam ser aprendidas. Se elas não poderiam ser aprendidas, as pessoas nasceram predispostas para elas. Se eu nasci predisposto a essas características, se essas características são próprias do indivíduo, são minhas, e elas não são desenvolvidas, só pode estar falando da teoria dos traços de personalidade. Tá? E mais uma vez, a alternativa D de domingo, dia 8, passaremos nessa prova. Ok?
Então, se essas características elas não podem ser aprendidas e são próprias do indivíduo, características de personalidade. Características de personalidade não podem ser desenvolvidas, teoria dos traços, alternativa D, marca alternativa D, comemora no privado aqui devagarzinho para ninguém ver que você está indo bem na prova e pula para a próxima questão, acabou, ganha tempo, não fica procurando chifre na cabeça de cavalo. Não, professor, essa teoria Y aqui, você não falou nada, gente, isso não tem nada a ver. Isso aí é teoria Y, se a gente for colocar aqui de uma forma geral, eu não sei nem o que significa. Mas se a gente for colocar no geral, tem teoria X e Y de McGregor e motivação, não tem nada a ver com liderança. Não é? A gente pode entender que a teoria Y em liderança é democrática e teoria X em liderança é autocrática, mas não tem nada a ver aqui com nós. Nada a ver. Beleza? Tem nada a ver aqui com a gente. Se nós não ficou legal, desculpe. Tem nada a ver com a gente, é mais coloquial, né? A gente tem estudado tanto isso e acaba reproduzindo sem querer. Beleza, pessoal? Tranquilo? Ah, professor, teoria situacional. Teoria situacional, né, é uma teoria que entende que o liderado, aí o modelo de Fiedler, né, que a eficácia da liderança vai depender de duas situações, de duas coisas, de dois aspectos, vamos colocar assim. Né? O comportamento do líder e as características da situação. Então, a minha eficácia, o que seria a eficácia do líder? A minha influência sobre vocês vai depender de como eu influencio, de como é meu jeito, e das características da situação. Então, cada situação vai exigir um estilo diferente para eu trazer o melhor desempenho do meu liderado. Entende essa teoria situacional? Né? O líder ele vai mudar conforme a situação. Exatamente para trazer o melhor desempenho de todos nós. Tranquilo? Beleza? Então paramos aqui na nona questão. Vamos lá tomar um café delícia e já já a gente volta para o segundo bloco de questões do nosso primeiro simulado Alego, né? Analista administrativo, tópico administração de pessoal, comigo, professor Márcio Cunha. Mais uma vez, segue lá na rede social, deixa esse likezinho lá, deixa esse carinho lá para mim, colabora lá comigo, dá essa ajuda lá, exatamente para eu saber se está tudo caminhando da melhor. Então vamos lá, questão 12. CPRM. Durante o processo de avaliação de gestores, observou-se que um líder atua como apoio e retaguarda para a equipe. Procura ensinar e desenvolver as pessoas e demonstra confiança nelas. Segundo o texto, esse líder apresenta um comportamento característico de liderança. Letra A, centrado nas pessoas, voltado para métodos e padrões, centrado na produtividade e qualidade, orientado para o cumprimento de tarefas e direcionada à atribuição de responsabilidades. Vamos lá, ele está falando de um líder que dá apoio, que fica ali nos bastidores da equipe, que procura ensinar e desenvolver as pessoas. Além disso, demonstra confiança. Nós temos dois comportamentos que foram definidos dentro da teoria comportamental no modelo de Ohio, da Universidade de Ohio, e no modelo da Universidade Michigan, que são comportamentos orientados para a tarefa e comportamentos orientados para as pessoas, ou centrado nas tarefas, centrado nas pessoas. A Universidade de Ohio fala de uma estrutura de iniciação e uma estrutura de consideração. São dois comportamentos. Estrutura de iniciação. O líder toma a iniciativa, toma as decisões, diz o que as pessoas vão fazer para que elas façam, para que elas cumpram. E consideração, que leva em consideração as relações interpessoais para que a liderança aconteça da melhor forma possível. E a Universidade de Michigan traz um comportamento orientado para a produção e um comportamento orientado para as pessoas. O comportamento orientado para a produção é um comportamento que busca os padrões estabelecidos de qualidade, as metas anteriormente definidas, ou seja, busca o cumprimento da tarefa. E o comportamento orientado para as pessoas é um comportamento que busca o respeito às relações interpessoais, o apoio, o incentivo, a parceria, a participação e assim por diante. Ou seja, um comportamento orientado para as pessoas. São duas universidades diferentes, falando de dois comportamentos diferentes, mas que, se a gente pegar em miúdos, orientação para iniciação e orientação para a tarefa significam a mesma coisa. São palavras diferentes, mas têm definições, palavras diferentes, mas com a mesma definição. Iniciativa do líder e orientação para a tarefa é o líder que busca o cumprimento da execução do trabalho, da produção da tarefa. E o líder com estrutura, no caso de consideração e orientado para as pessoas, é o líder que busca o respeito às relações humanas, ok? Busca dar apoio, incentivo às pessoas. Então são duas palavras diferentes que significam a mesma coisa. E aqui na questão, lá no enunciado, ele coloca o quê? Um líder que está ali voltado para as pessoas, não para a tarefa. Ele não está falando de execução da tarefa. Ele está falando aqui que é o líder que procura estar na retaguarda, que procura desenvolver os colaboradores, que demonstra confiança,
que, de certa forma, ensina as pessoas a fazer determinadas atividades. Então, um líder que está preocupado com as relações interpessoais. Ele está preocupado em estabelecer uma relação mais próxima com seus liderados. Então, só pode ser um comportamento centrado, orientado para as pessoas. Alternativa A, de estaremos aprovados em breve. E todas as demais alternativas dessa questão, ou todas essas outras alternativas dessa questão são comportamentos voltados para a tarefa. Né? Voltado para métodos e padrões, métodos de trabalhos e padrões para execução da tarefa, centrado na produtividade e na qualidade, orientado para o cumprimento de tarefas, direcionado para a atribuição de responsabilidades. Todos esses 4 exemplos, a B, a C, a D e a E, são comportamentos centrados na execução do trabalho, na produção, na tarefa, ok? Exatamente algo que tanto a Universidade de Michigan como a Universidade de Ohio falaram na execução do trabalho. Uma coisa é olhar para o colaborador, outra coisa é olhar para o trabalho. E aqui, no enunciado, ele fala de olhar para a pessoa e não para o trabalho. Tranquilo? Beleza? Vamos tocar o barco para a próxima, para a gente começar a finalizar a nossa conversa. Aí, uma questão do MPU de motivação. Ana é uma administradora concursada que trabalha há um ano na área financeira de certa empresa pública. Antes disso, ela trabalhou por 5 anos em um banco privado, mas decidiu fazer concurso público por buscar mais estabilidade na vida profissional. Ao optar por trabalhar na empresa pública, Ana renunciou à remuneração 20% mais alta que recebia no banco. Mesmo assim, ela estava satisfeita e motivada com o novo trabalho. Recentemente, Ana soube que o banco implantou uma política de pagamento por desempenho que elevou a remuneração dos empregados em até 60%. Enquanto a sua remuneração é a mesma desde que ingressou na empresa pública. Agora, ela avalia que deveria ter permanecido no banco, pois a sua dedicação e esforço no trabalho são iguais no banco e na empresa atual. Ana ficou desmotivada e, com o trabalho na empresa pública, pensa em voltar para o mercado financeiro. Com base na teoria motivacional da equidade e justiça organizacional, a situação ilustra uma percepção da inequidade a partir do ponto de referência. O outro interno, o outro externo, próprio interno, próprio outro, no caso, né? Próprio interno e próprio externo. Pessoal, nós temos uma teoria motivacional que tem aparecido também muito em prova e apareceu no MPU esse ano, apareceu ano passado DPE, eu não me lembro qual foi o concurso também, na mesma pegada dessa aí, da teoria da equidade do Stacey Adams. O que o Stacey Adams fala? Que a motivação do indivíduo baseia-se no critério que ele tem com relação a uma recompensa que ele recebe, em comparação com a recompensa que ele recebe que as outras pessoas recebem pelo mesmo trabalho ou resultado alcançado. E o resultado disso vai gerar o senso de justiça, equidade, equilíbrio, ou de injustiça, inequidade e desequilíbrio. Nesse caso aí, nesse caso da Ana, o senso, a percepção dela tá de quê? De inequidade, de desequilíbrio entre o que ela recebe na empresa pública e o que ela recebe ou poderia receber no banco que ela trabalhava. Então a percepção dela, ou seja, como ele fala aqui na questão, vou utilizar o termo que ele fala. A percepção ponto de referência. A percepção dela está a partir de qual ponto de referência? Nós temos 4 pontos de referências. Lembra do que eu disse? O Adams diz que o ser humano baseia-se a motivação dele a partir do critério que ele tem com relação à recompensa que ele recebe, em comparação com a recompensa que ele recebe ou que outras pessoas recebem pelo trabalho ou pelo mesmo resultado alcançado. Nós temos 4 formas de comparar. A comparação própria, eu comparo o que eu ganho aqui dentro com o que eu ganhava aqui dentro, o que eu ganho aqui dentro com o que eu ganhava lá fora, ou que eu poderia ganhar lá fora. Então essa comparação é própria, quando é dentro da organização uma comparação interna, própria interna. Por exemplo, eu trabalho na área A, fui para a área B. Na área B eu ganho mais, mas eu não tenho tranquilidade. Entende? Eu não tenho tranquilidade. Aí eu vou ficar comparando com a área A que eu estava trabalhando. Eu vou falar, poxa, estou ganhando bem aqui, um pouco melhor, mas, cara, eu não tenho sossego. Eu gostaria de voltar para onde eu estava lá na área A, ganhando o que eu ganhava, mas pelo menos tendo a minha rotina tranquila.
Entende? Então eu estou comparando o que eu tinha aqui dentro da organização comigo mesmo. Então quando isso ocorre, a comparação é própria interna. Eu comparo o que eu ganhava aqui dentro da organização. Porém, eu posso comparar a organização que eu trabalho hoje, ok? Com a organização que eu trabalhava. Digamos que eu passei na Lego. Não vou fazer o concurso, é só um exemplo. Passei na Lego. Mas trabalhava no Hugo, no hospital de Goiânia. Ok? Lá no hospital de Goiânia, eu tinha cargo de chefia, tinha gratificação, tinha função, e aqui na Lego eu não tenho nada. Na realidade, eu cheguei agora, não sou nem levado em consideração. Aí eu olho lá pro Hugo e falo, poxa, eu poderia ter ficado lá, porque lá eu era gestor já, o pessoal já me conhecia, eu já tinha um patamar de um nível mais elevado, já recebia uma remuneração melhor. Entende? Quando eu faço essa comparação, eu estou comparando o que eu ganho com o que eu ganhava lá. A comparação continua sendo próprio, mas agora é o quê? É externo, porque eu estou comparando com outra organização. Então até agora falamos de duas: próprio interno e próprio externo. Mas a comparação também pode ser com outras pessoas dentro da organização, seria o outro interno, ou com outras pessoas fora da organização, seria o outro externo. No caso da questão, Ana está comparando o que ela ganha na empresa pública com o que ela poderia ganhar no banco. Poderia ela, Ana, ganhar. Então a comparação é próprio externo. Entende? Então uma alternativa, se eu não me engano, é a letra E, de estaremos aprovados aí em breve. Por que é próprio externo? Porque a Ana está comparando o que ela ganha com o que ela poderia ganhar. E por que é externo? Porque é outra empresa. É o banco. Joia? E aí ela está desmotivada, por quê? Porque aqui ela está tendo um trabalho pesado e continua ganhando a mesma coisa. E lá ela poderia trabalhar pesado e ganhar 60 até 60% a mais. Olha só. Beleza? Tranquilo? Vamos avançar? A gente agora vai falar de mais duas questões, que são questões de gestão por competências, e a gente encerra o nosso primeiro simulado Alego aí do ano de 2025. Vamos lá. 17. A contratação de servidores na administração pública exige métodos eficazes, como a gestão por competências. Para garantir a seleção do profissional mais qualificado nesse contexto, a exigência de um diploma de curso superior de direito para a carreira de defensor público resulta na aquisição da seguinte competência. Na realidade, seria da seguinte. Do seguinte fator, né? Porque a competência é a soma das três. Mas tudo bem, não vai discutir que é enunciado, não. Aí ele fala: conhecimento, habilidade, atitude relacionais ou metodológicas. Né? O que é o diploma? O diploma chancela o quê? O seu nível de conhecimento, habilidade e atitude. Lembrando que o conhecimento é o saber teórico, é o saber tácito. Joia? A habilidade é o saber fazer, é o saber colocar na prática, é a técnica, é a execução. E a atitude é o querer, é a disponibilidade, é a motivação, é a vontade, é a proatividade de colocar na prática tudo que eu sei de forma teórica e que eu sei na prática. O simples diploma, o simples diploma de direito diz a você que eu tenho o quê? Conhecimento, habilidade ou atitude. Só pode ser o quê? O conhecimento. O diploma, ele é uma hard skills, ou seja, uma competência técnica. É a quantidade de conhecimento que você acumulou ao longo da vida, chamada hard skills ou competência técnica, que é básica para o exercício do cargo. Ah, eu vou entrar no cargo de defensor. Qual é a primeira coisa que você precisa saber? Precisa ter formação em direito. Acabou. Não é formado em direito, não adianta. Ah, sou formado em direito. Aí depois vem outras coisas. Tempo de prática jurídica, experiência nisso, conhecimento específico nisso. Mas básico para o cargo, conhecimento, chancela, diploma de direito. Ok? Tranquilo? O diploma não disse eu tenho uma habilidade para lidar com o direito. E também não disse eu quero fazer isso. Então, por isso que o diploma é apenas uma hard skill, uma competência técnica, ou seja, um exemplo de conhecimento. Agradeço demais, deixa o seu like aí, o seu comentário, manda lá a sua informação na minha rede social, compartilha esse material com quem precisa dessas informações. Né? E siga lá para você acompanhar as novas dicas, os novos comentários, as novas postagens. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês, uma excelente rotina de estudos,
um excelente final de ano e até a próxima, pessoal. Valeu!